How do you do the things that you do? No one I know could ever keep up with you. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com esse super sucesso da banda Roxette, How Do You Do? Se você curte inglês, música Roxette, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. E para a aula de hoje nós temos nada mais, nada menos do que a quinta aparição de Roxette aqui na série Aprenda Inglês com Música. It seems like someone likes Roxette around here. Parece que alguém do lado de cá gosta de Roxette, né? Mas realmente são sucessos irresistíveis. Olha só o que é que já passou por aqui. Spending My Time, It Must Have Been Love, Listen to Your Heart e Fading Like a Flower. Para a aula de hoje, mais um hit, como não poderia deixar de ser, How Do You Do, que tem muito inglês para te ensinar. Inclusive, por ser uma letra um pouco mais longa, a gente vai ter aquela aula adaptada, em que parte 1 e parte 2 vão vir juntas. Então, ao invés da gente primeiro ver letra e tradução e depois dar aquela aprofundada nas estruturas do inglês na parte 2, a gente vai fazer o seguinte, ao mesmo tempo que eu te apresento letra e tradução, eu já vou fazendo ali observações importantes sobre estruturas do inglês, vocabulários, questões que você precisa ter atenção, ok? E aí depois a gente vai ter a parte 3, toda dedicada à pronúncia e claro que a gente encerra essa aula cantando como sempre. Before we start, of course, hit the like button, ok? Já aperta o botão do like aí para mostrar para o YouTube que esse é um conteúdo relevante que deve ser compartilhado com todo mundo. Se você é novo, nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês, sou musicista profissional, professora de música, pós-graduada em ensino de inglês e literatura inglesa e norte-americana e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. Então, se você gosta de inglês e música, você está no lugar certo. Já são mais de 280 aulas gratuitas aqui no canal. Se você gostou dessa ideia, já se inscreve no canal para não perder nada e já pode até programar aí no seu alarme. Toda terça-feira, 8 horas da noite, tem uma aula nova aqui no canal. Are you ready? Let's go! Começando então, I see you comb your hair and give me that grin. Eu vejo você pentear seu cabelo e me dar aquele sorriso. Então, olha, vamos lá já olhar alguns pontos interessantes aqui. Comb your hair. So, to comb your hair, pentear o seu cabelo. Comb também é o pente, alright? Aliás, você sabe como é escova? Brush. E também é o verbo escovar, tá bem? Então, escovar seu cabelo, brush your hair. Pentear seu cabelo, speak out loud to practice your speaking, comb your hair, alright? Esse gimme é a contração informal aí de give me, ok? Give me that grin. E grin é um sorriso que mostra os dentes, tipo aquele sorriso do gato da Alice, sabe? Sorrisão mesmo, de dentes à mostra. It's making me spin now, spinning within. Isso está me fazendo girar agora, girando por dentro. Tipo, eu estou girando por dentro, ele está todo alvoroçado. Before I melt like snow, I say, hello, how do you do? Antes que eu derreta como neve, eu digo, olá, como vai? Ou olá, e aí? E talvez você não saiba, mas how do you do é uma outra maneira de se perguntar como alguém vai. Da mesma forma que temos um how are you ou how are you doing, ok? So, how do you do? Como vai você? Como você está? E é curioso que até uns anos atrás, quando você colocava no Google Tradutor how do you do, ele traduzia para como você faz, porque ele ainda não tinha essa informação de que essa era uma maneira de se perguntar como alguém vai, como alguém está. Hoje em dia ele já sabe, então se você procurar no Google Tradutor vai obter a resposta correta. Mas é claro que how do you do pode significar como você faz, querendo saber como a pessoa faz alguma coisa, especialmente quando a gente tem uma continuação. Algo que vai acontecer aqui nessa música, mais pra frente. Então guarda essa informação que já já a gente vai ver isso. Seguindo, I love the way you undress now, baby begin. Eu amo o jeito que você se despe. Agora, amor, comece. E aqui então, olha, to undress, se despir, tirar a roupa. Como será que seria se vestir?
Do you know? Então, tem duas maneiras, to dress e to get dressed. Normalmente, to dress é o se vestir da maneira como você habitualmente se veste, ou seja, tem a ver com o seu estilo. Se eu digo I love the way you dress, eu quero dizer que eu amo o jeito que você se veste no dia a dia. Eu amo as suas escolhas para roupas. Já to get dressed seria o ato de se vestir, ok? O ato de colocar uma roupa. Seguindo, do your caress, honey, my heart's in a mess. Faça seu carinho, querida, meu coração está uma bagunça. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Então, eu amo a sua voz de olhos azuis. Olha só que coisa interessante, que maneira incrível de se falar da voz de alguém, uma voz de olhos azuis, que brilha como a do Tiny Tim. E o Tiny Tim era um cantor que tinha uma voz muito peculiar. Ele tinha graves profundos e tinha uns falsetes, assim, bem agudinhos. E isso fazia muito sucesso. Então, se você tiver curiosidade, procura lá no YouTube. How do you do? E esse how do you do daqui já fica ambíguo. Porque na estrofe anterior ele disse, antes de derreter como neve, eu digo... Olá, como vai? Então ficava claro que esse how do you do era um cumprimento, como vai você? Aqui ele já está falando da voz dela, então pode ser que ele esteja perguntando como você faz isso? Tipo, como você é tão maravilhosa, né? Só que ele ainda não seguiu, então ficou mesmo um how do you do ambíguo aqui. Aí temos aquela parte mais falada em que ele diz Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. Bem, aqui estamos nós, soltando piadas de canto de boca ou pelo canto de boca. Então, to crack a joke é contar uma piada e pode ser também entendido um pouco como soltar uma piada, sabe? Quando de repente você solta uma piada. Mas contar uma piada também pode ser to tell a joke, ok? So, to tell a joke or to crack a joke, both are ok, mas geralmente o crack traz um pouco mais de... ênfase, então como se aquilo talvez não fosse o esperado para aquele momento, ok? Soltar uma piada ali naquele momento não fosse o esperado. E in the corner of our mouths, então no cantinho de boca, talvez de uma forma mais discreta ou de uma forma mais irônica, tá? São diferentes maneiras de entender aí esse canto de boca. And I feel like I'm laughing in a dream. E eu sinto que estou rindo em um sonho. If I was young, I could wait outside your school. Se eu fosse jovem, eu poderia esperar do lado de fora da sua escola. E aqui é bacana a gente reparar o seguinte, if I was young é uma construção super comum e super usada no dia a dia, embora incorreta de acordo com a norma culta. O correto seria if I were, ok? Porque I was é a forma correta para o passado, mas quando a gente tem a segunda condicional, que é aquela condicional em que o verbo aparece no passado, todo mundo were. If I were, if you were, if he were, if she were. Só que isso é a norma culta. No dia a dia, muitas pessoas não respeitam isso, tá? Então é aquela situação em que você, se estiver escrevendo um trabalho acadêmico, você vai respeitar a norma culta, mas se você estiver se comunicando ali no dia a dia, você pode escolher a maneira como você se sente melhor, inclusive, se você achar pertinente, reproduzir o que as pessoas ao seu redor estão fazendo. Então, se todo mundo ao seu redor está respeitando a norma culta, pode ser que você se sinta mais à vontade em respeitar também. E se todo mundo está usando linguagem mais coloquial, pode ser que você se sinta mais confortável também usando linguagem mais coloquial. Voltando então, if I was young, I could wait outside your school. Se eu fosse jovem, eu poderia esperar do lado de fora da sua escola. 'Cause your face is like the cover of a magazine. Pois seu rosto é como a capa de uma revista. Ah, e um aviso importante aqui para você não se preocupar em fazer anotações aí. Tem um PDF gratuito para você com todas as anotações dessa aula que fica disponível lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Então aí na descrição da aula tem o link para você fazer a sua inscrição e acessar o PDF não só dessa aula, mas de todas as mais de 280 aulas aqui da série. Então tem PDF gratuito para todas as aulas e inclusive quem já está cadastrado na biblioteca já recebeu o e-mail com lembrete da aula e o link direto do PDF para já chegar aqui na aula com o PDF em mãos. É muita praticidade para você. Realmente o objetivo é não só trazer as melhores aulas de inglês com música da internet, mas facilitar a sua vida mesmo. E se você amou, quiser e puder agradecer, saiba que você pode contribuir fazendo uma doação de qualquer valor pelo Pix, hello@teachermilena.com, o QR Code também está aí na sua tela,
Ou então adquirindo os super pacotões, que são as aulas aqui da série, da mesma forma que você está assistindo agora no YouTube, só que para download. Vem aula em vídeo, vem aula em áudio e o PDF, já tudo organizado para você em pastinhas, para você salvar no seu HD externo, salvar no seu computador e guardar para a posteridade. Se um dia o YouTube sair do ar, você já tem toda essa coleção com você, além de dar um super apoio para esse projeto gratuito de educação. Para adquirir os seus pacotões, o link também está aí na descrição dessa aula. E aí chegamos no refrão. How do you do? Do you do the things that you do? Como você faz as coisas que você faz. Então aqui sim ficou claro que esse how do you do não é como vai você, e sim como você faz, porque a gente tem esse complemento, as coisas que você faz. No one I know could ever keep up with you. Ninguém que eu conheço jamais poderia te alcançar ou te acompanhar ou se igualar a você, ok? Algumas pessoas também gostam de pensar em chegar aos seus pés. Mas no dia a dia, to keep up with someone seria você conseguir acompanhar o ritmo de alguém. Então imagina, por exemplo, numa corrida, você tem talvez um parceiro ou uma parceira de corrida. Se aquela pessoa corre num ritmo muito mais rápido que o seu, você não consegue keep up with this person. Você não consegue acompanhar. Talvez você até comece junto, mas depois a pessoa segue e você fica para trás. Já se você consegue acompanhar o ritmo daquela pessoa e vocês correm juntos ali o tempo todo, you keep up with this person. Alright? How do you do? Aí aqui a gente volta a ter aquele how do you do ambíguo, que pode ser um como vai você, ou então um como você faz, sendo que é interessante a gente reparar o seguinte, se fosse uma ideia de como você faz isso, seria mais comum e, de acordo com a norma culta, seria o correto termos how do you do it. Ok? Se eu não vou dizer o que, pelo menos eu coloco ali um it. Or that. How do you do that? How do you do this? How do you do it? Ok? Então, o ideal para deixar claro que eu quero perguntar como você faz isso seria how do you do it or this or that. Mas a gente não pode esquecer que a gente está tratando aqui de letra de música. Então é muito comum termos ambiguidades mesmo. É muito comum que o próprio compositor não queira deixar claro exatamente o que ele está falando e botar ali uma frase que pode ter interpretações diferentes, ok? E isso, claro, para além da questão de métrica, que muitas vezes eu não tenho ali na minha melodia a quantidade de sílabas que eu precisaria para dizer algo dentro da norma culta, e aí usa-se um discurso mais coloquial, comete-se ali um pequeno erro gramatical, mas que é aceitável porque tem-se a licença poética pelo fato de ser uma obra de arte, tá bem? Então temos aqui esse how do you do ambíguo, como você faz, ou como vai você. Did it ever make sense to you? Alguma vez já fez sentido para você? To say bye, dizer tchau. E aí, bye bye, repete, né? Tchau, tchau. Na última vez que esse refrão for cantado, a Marie canta to cry bye, bye bye, ao invés de say bye. E esse cry bye não é necessariamente chorar tchau, até porque não faz muito sentido, né? Claro que você poderia estar se despedindo e estar chorando, mas a gente tem que lembrar que cry também pode ser gritar. Tá? Quando você fala alguma coisa gritando, principalmente se esse grito for algo de muita emoção, você gritando talvez por socorro, ou você gritando de desespero, ou você gritando de tristeza, tá? Então esse cry bye bye poderia ser gritar tchau, gritar um adeus, ok? Seguindo, I see you in that chair with perfect skin. Eu vejo você naquela cadeira com a pele perfeita. Well, how have you been, baby, living in sin? Bem, como você tem passado, querida, vivendo em pecado? E temos aqui, olha, esse how have you been, que é parecido com how are you, how do you do, só que ele aborda um tempo maior, inclui um tempo maior. Quando eu digo how are you, how do you do, eu estou perguntando como você está hoje, agora. Quando eu pergunto how have you been, seria como você tem passado, como você tem estado, geralmente englobando todo o período desde a última vez que a gente se viu ou que a gente se falou até agora, ok? Hey, I gotta know. Ei, eu tenho que saber. I gotta know. Esse gotta, contração informal de got to. E esse eu tenho que saber poderia aparecer de uma série de maneiras diferentes. I have to know, I have got to know, I got to know. E aí, quando a gente contrai esse got com to, chegamos à quarta versão, I gotta know.
Did you say hello, how do you do? Você disse olá, como vai? E aí a Marie repete how do you do? Como vai? Aí temos outra estrofe daquela falada, em que ele diz well, here we are, spending time in the louder part of town. Bem, aqui estamos nós passando tempo na parte barulhenta da cidade, ou na parte mais barulhenta da cidade, já que a gente tem aqui um comparativo, louder, já que loud se refere a barulho ou um som alto, e louder, então, mais barulho, um som mais alto, ok? Na parte mais barulhenta da cidade. E olha aqui antes, né? Spending time, passando tempo. É bem legal você lembrar aí dessa collocation, né? De que essas duas palavras muito frequentemente vêm juntas. Quando você quer falar sobre como você passa seu tempo. Inclusive, spending time, olha, temos aí, né? Parte do nome de uma canção de Roxette que já tá aqui na série, que é Spending My Time, passando meu tempo. Alright? Então, here we are, spending time in the louder part of town. Aqui estamos nós passando tempo na parte mais barulhenta da cidade. And it feels like everything's surreal. E parece que tudo é surreal. Lembrando aqui que esse parecer em inglês, pode ser dito de uma série de maneiras diferentes, dependendo de que sentido eu estou usando para dizer esse parecer. Por exemplo, se eu digo que você parece com a sua mãe, porque eu olho para você e lembro dela, porque vocês compartilham características físicas, então isso é um parecer visual, certo? So you look like your mother. Se eu escuto uma música e a voz daquela cantora parece com a voz de outra cantora, eu estou tendo essa percepção através dos meus ouvidos. Então eu digo que a voz da cantora A sounds like a voz da cantora B. E o mesmo serve para olfato, to smell like, paladar, to taste like, sensação, it feels like, inclusive o tato também pode ser to feel like. E ainda tem o seem like, que é aquele parecer mais geral, sabe? Quando você dá o seu parecer sobre a situação, ou quando você reflete sobre aquela situação, parece que é uma boa ideia. It seems like a good idea. Então, inclusive, temos outras aulas aqui da série em que eu já abordei em mais detalhes aí, com mais tempo, com mais exemplos, com mais práticas, todos esses pareceres em inglês, e eu vou deixar aí na descrição os links para você ir lá conferir um pouquinho mais, ok? When I get old, I will wait outside your house. Quando eu ficar velho, eu vou esperar do lado de fora da sua casa. Aqui, olha que interessante, quando eu ficar velho, quando você tem essa frase com quando e um verbo ali para o futuro, quando eu for, quando eu ficar, quando eu quiser, quando eu puder, em inglês esse verbo vem no presente, vem ali simplesinho, purinho, direto o verbo. When I get old, quando eu ficar velho. Aí sim a segunda parte aqui vem no futuro. I will wait outside your house. A consequência, né? Então eu vou esperar do lado de fora da sua casa. 'Cause your hands have got the power meant to heal. Pois suas mãos têm o poder feito para curar. Ou a gente poderia simplesmente traduzir como tem o poder de curar. E daqui, volta no refrão, depois intercala algumas outras frases da música que já foram ditas nessas partes mais faladas e termina repetindo o refrão algumas vezes. Uau, parte 1 e parte 2 juntas assim é intenso, né? O que você achou? Conta aí pra mim. E, inclusive, me diz o que é que você aprendeu, que foi realmente uma coisa nova pra você, ou então que foi uma revisão importante, algo que você já não se lembrava bem e aí, opa, realmente isso aqui é importante, eu já não estava me lembrando. Conta aí pra mim nos comentários que eu adoro saber como a série Aprenda Inglês com Música te ajuda aí a desenvolver o seu inglês. Lembrando, claro, que se você procura um curso de inglês passo a passo, em que tudo é apresentado para você de maneira sequencial, ou seja, a gente tem uma aula 1, depois segue para a aula 2, segue para a aula 3, e todo o conteúdo vai sendo conectado de maneira natural para você experimentar tudo aquilo que você está aprendendo, para você juntar essas ideias todas. É claro que eu quero que você conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês passo a passo, com metodologia exclusiva, que te ajuda a se comunicar em inglês com confiança em pouco tempo.
Dentre os muitos diferenciais do curso, tem o fato de você falar inglês desde o primeiro dia. E não é repetindo somente, não é repetindo frases ou repetindo palavras, mas sim processando as ideias e conceitos que eu vou te passando e produzindo as suas próprias frases. Isso faz toda a diferença, não só na maneira como você experimenta o inglês pela primeira vez, mas na maneira como você compreende esse conteúdo, como você guarda esse conteúdo, como isso realmente fica na sua memória. Além disso, o curso é muito gostoso, tem muita música, é claro, afinal, foi desenvolvido por mim, então é claro que tem muita música no curso. E tem o meu acompanhamento ao longo de toda a sua jornada. Então, seja nas aulas ao vivo, seja tirando as suas dúvidas na área de membros ou corrigindo as suas atividades que você manda para mim em vídeo, porque eu quero ver você e ouvir você falando em inglês. Então, te dou feedback personalizado em todas as suas atividades. É um curso muito bacana que te oferece 30 dias de garantia incondicional para você ter certeza que você entrou no melhor curso de inglês da sua vida. Para saber mais, escaneie o QR Code que está aí na sua tela ou visite www.intensivo.teachermilena.com e se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Now let's move on to part 3 to get you singing. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando How Do You Do bem bonito. Começando então, I see you comb your hair. Olha só que interessante essa palavra comb. Se escreve C-O-M-B, mas você não pronuncia o B, você não diz comb. Comb your hair, ok? Comb your hair. And give me that grin. Aqui, gimme, atenção, que gimme é a contração de give me. Então, esse E final tem que ser pronunciado, tá? Muitas vezes aí a gente não pronuncia o E final em muitas palavras, mas aqui esse E tem que soar, ok? Então, and give me that grin. It's making me spin now. Spin now, junta, claro, no N só. Spinning within. Before I melt like snow. I say hello, how do you do? Sem mistério aqui, ok? Para quem é novo, nova aqui, na série Aprenda Inglês com Música, letrinhas pintadas de cinza não são pronunciadas, então before, separa o som no R, não vai pro E, não é before, ok? Like, separa o som no K, não é like, nem like, esse E é totalmente mudo. Letras pintadas de vermelho são consoantes oclusivas que podem aparecer mais, menos ou nada. Então pode soar and, e você ouve o t, essa percussão do D, ou você pode ouvir an, ok? Ou algum sonzinho bem fraquinho entre essas duas possibilidades, alright? Let's practice this first part. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within before I melt like snow. I say hello, how do you do? Seguindo, I love the way you undress now, baby begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. Sem mistério aqui, você vê que praticamente não tem nem letra pintada. É uma das letras de música mais sem pegadinhas de pronúncia, né? Claro que a gente tem uma quantidade razoável de palavras, né? Mas se você pegar bem o ritmo, em termos de fonemas mesmo, a gente não tem trava-línguas aqui, questões muito difíceis, tá? Seguindo aí, I love your blue-eyed voice, ok? Like Tiny Tim shines through, que não é uma palavra difícil de pronunciar, mas às vezes ela assusta, né? Quando você vê a palavra escrita, T-H-R-O-U-G-H. Mas a pronúncia é simplesmente through. How do you do? How do you do? Let's practice. I love the way you undress now, baby begin. To your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? E aí chegamos naquela parte mais falada. Well, here we are cracking jokes in the corner of our mouths. Ok? In the corner of our mouths. Aqui a gente
tem um leve trava-língua por conta dos R's, né, enrolados. Corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. Laughing. Essa palavra também assusta na hora que você vê a palavra escrita, mas não há o que temer, porque o som é laughing. Você pensa num E com acento agudo e depois um F. Então, olha, laughing, laughing, alright? Mas a escrita é L-A-U-G-H-I-N-G, ou seja, nada intuitiva. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school. Aqui poderia ser I could wait outside, podia usar rarará, mas ele não usou, tá? I could wait outside your school because your face is like the cover of a magazine. Então aqui de novo não temos grandes dificuldades, é muito mais o caso de você ouvir várias vezes para se acostumar com a quantidade de palavras e com o ritmo da música. Tarirari, rarari, rarari, rarari. Let's practice this part. Well, here we are cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school because your face is like the cover of a magazine. E aí chegamos no refrão. How do you do? Do you do? The things that you do. Marcadinho, the things that you do. No one I know could ever keep up with you, tá? Bem marcadinho mesmo. Could ever, nem liga, tá? Could ever keep up with you. How do you do? Did it ever make? Aqui sim temos o rarará. Did it ever make, tá? Did it ever make sense to you to say bye, bye, bye? Lembrando que quando eu falei aqui, did it ever make, aqui temos o rarará. Se você quiser dizer did it ever make, não tem problema nenhum. Você pode colocar pausa, você pode marcar did it ever make, como você preferir, tá? Então não é questão de certo e errado, é mais para você se acostumar com diferentes possibilidades de sotaque e muitas vezes quem vai cantar a música tem ideia de cantar como o cantor original, ou enfim, o cantor que mais fez sucesso com aquela música, gravou a canção, então quer enunciar as palavras da mesma forma. Então eu busco trazer aqui para você uma guia ali para fazer bem parecido com o cantor, tá? Mas não é uma obrigação. Let's practice this chorus. How do you do the things that you do? No one I know could ever keep up with you. How do you do? Did it ever make sense to you to say bye, bye, bye? Seguindo, I see you in that chair. That com chair você junta num som só, tá? That chair. With perfect skin. Well, how have you been, baby, living in sin? Aqui a gente até já tem um apóstrofo no lugar do G, indicando que aquele G final do ING não seria pronunciado, né? Living in sin. E você já junta então no N. Living in sin. Hey, I gotta know, gotta, rarara. Did you say hello? How do you do? Let's practice. I see you in that chair with perfect skin. Well, how have you been, baby, living in sin? Hey, I gotta know, did you say hello? How do you do? How do you do? E aí temos o solo instrumental, depois temos outra parte daquela falada. Well, here we are spending time in the louder part of town. And it feels like everything's surreal. When I get old, aqui ele também não faz get old, poderia juntar com rarará, mas ele não faz. When I get old, I will wait outside your house. Também poderia ser wait outside, ele não faz. Wait outside your house, because your hands have got the power. Got com the, você junta num T só, tá? Because your hands have got the power meant to heal. Meant com to, você junta num T só. Sempre que tiver DD, TT, DT e TD, né? Uma palavra que termina num desses sons. Juntando com outra que começa em um desses sons, você junta num som só, tá? Então, meant to heal. Let's practice. Well, here we are spending time in the louder part of town, and it feels like everything's surreal. When I get old, I will wait outside your house, because your hands have got the power meant to heal.
e volta no refrão. How do you do? E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma super aula aqui na série Aprenda Inglês com Música com Roxette. Quinto sucesso de Roxette. Tem fã de Roxette por aqui? Comenta aí embaixo se você é fã de Roxette. E claro, já aproveita para assinar a lista de presença me contando de onde você está assistindo essa aula, qual é o seu nome, se você está retornando, se é a sua primeira vez por aqui. É muito bacana para mim conhecer quem está aqui assistindo. E claro, mesmo que você já seja assíduo aqui do canal, para mim é sempre muito, muito especial ver que você está aqui mais uma vez, que você voltou para mais uma aula. Então não vá embora sem assinar a lista de presença, ok? E claro que eu também não posso deixar de pedir para você lembrar de deixar o like, caso você tenha esquecido, ok? Inclusive, para quem é Roxette Lover e conhece outros Roxette Lovers, ou se você sabe de alguém que iria adorar, aliás, queria não, que vai adorar aprender inglês com músicas, não deixe de encaminhar esse vídeo também, ou já encaminha o link aqui do canal do YouTube ou do podcast Aprenda Inglês com Música, para quem é de podcast, alright? Isso também ajuda bastante a série Aprenda Inglês com Música a chegar a mais pessoas. Muito obrigada pela sua audiência. É claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing! I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. To your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Ooh, how do you do the things that you do? No one I know could ever keep up with you. How do you do? Did it ever make sense to you to say bye, bye, bye? I see you in that chair with perfect skin. Well, how have you been, baby, living in sin? Hey, I gotta know, did you say hello? How do you do? How do you do? Well, here we are spending time in the louder part of town, and it feels like everything's surreal. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to heal. How do you do the things that you do? No one I know could ever keep up with you. How do you do? Did it ever make sense to you to say bye, bye, bye? Oh, how do you do the things that you do? No one I know could ever keep up with you. How do you do? Did it ever make sense to you to cry bye, bye, bye?